Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Bom, a locutora da aula passada, ela agora se aposentou. Agora vai virar somente professora, certo? Bom, hoje nós vamos continuar, né, o que a gente estava falando sobre o texto da narração do jogo de futebol, certo? Da narração radiofônica, né? Onde acontece tudo aquilo assim que a gente veja, mas que a gente usa o quê? A imaginação, né? Para saber tudo que está correndo ali, certo, gente? Então, vamos lá. Aqui na página 99, no livro didático de vocês, linguagem do texto, certo? A gente vai dar continuidade à interpretação do texto que foi lido na aula passada, ok? Vamos ver aqui alguns fragmentos dele outra vez e vamos interpretá-los, certo? Me acompanhem, por favor, galerinha. Linguagem do texto, página 99, né? E 100. Vamos começar aqui, 99. Primeira questão. Releia esse trecho da partida. Não vou ler como locutora, não. Vou ler agora normal, certo? Nilson César, locutor. Quase 35, faltando 10 minutos para acabar o primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 Palmeiras, aqui em Itaquera. Lá vem de novo. O Corinthians vem com Cássio, Cássio para Romero, Romero escorou de cabeça e toca a bola na frente. Chega Antônio Carlos, rasga para o time alviverde, levanta essa bola lá para o alto. Insiste o Palmeiras. Vem Henrique, Henrique para Michael de primeira, tocou junto para Sidiclei, Sidiclei trabalha e Marcos recebe de novo. Vem Corinthians, já perdeu. Lucas Lima ganhou. Lá vai Lucas. Lucas tenta a finta. Pediu Borja. Lá vai Lucas. Lucas abriu para Dudu. Dudu vai levando para a esquerda. De balão para Thiago Santos. Volta para Dudu. Passa de primeira para Keno. Keno vai bater. Bateu trançado. Insiste Keno na frente. Vai marcar. Vai marcar. Na trave. E aí, gente? Perdeu a emoção, não foi? Perdeu a emoção. Mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Vamos fazendo experimentações para a gente ver o que é que dá certo. Se eu encarno os personagens dos textos ou se eu leio como um texto normal. Depois a gente descobre como é que vai ficar bom, certo? Vocês, meus alunos, é quem vão me dizer. Professora, fica melhor assim. Professora, fica melhor assim, certo? Vocês são os termômetrozinhos, ok? O que é que fica melhor para que vocês entendam as minhas aulas. Vamos lá. Bom, depois do fragmento de texto lido, né, gente, desse trechinho aqui, vamos lá para a letra A. Porque o locutor, na maioria das vezes, opta por repetir o nome do jogador em vez de usar um pronome. O que é que acontece na narração? Se a narração ela é radiofônica, né? Se usar um pronome, né? O que é que vai acontecer? Você não vai saber exatamente, até porque são vários jogadores. Como é que ele vai substituir o nome do jogador por um pronome, né? Se são vários jogadores, ali é uma narração, para que a pessoa entenda direitinho de quem é que ele está falando, ele tem que usar o próprio nome do jogador tantas vezes forem necessárias, né, gente? Então, vejam aí direitinho e respondam com as palavras de vocês, certo? B. Além dos nomes, há a repetição das locuções adverbiais de lugar, na frente, lá para o alto, para a esquerda. Por que isso acontece? Né? Lembrando, locução adverbial são dois ou três advérbios juntos, né? Fazendo a função de um só, né? Aí vocês estão vendo aí. Na frente, lá para o alto, para a esquerda, né? Por que há essas repetições, hein, gente? Por que que isso acontece? Se você não está assistindo o jogo, se você está somente escutando, certo? Então, se o locutor está querendo trabalhar essas imagens na sua mente, para que você tente, né, a partir da sua audição, imagine tudo o que está acontecendo no jogo, então é necessário, né, que ele diga exatamente tudo o que está se passando, as posições dos jogadores, né? Quem está à frente, quem está no fundo, quem está com a bola no pé, quem perdeu a bola, né? Tudo isso. Então, por que que isso acontece? Por que que essa repetição das locuções adverbiais, né, de lugar, ela acontece, hein, gente? Porque esse detalhamento acontece. Vejam toda a explicação que eu dei aqui,
e respondam com as palavras de vocês, certo? C. Transcreva algumas expressões do texto que são marcas de fala. Bom, o que são marcas de fala, gente? Quando a gente diz marcas de fala, são o quê? A gente, quando está falando, a gente usa muitas vezes, né? Na narração de futebol também, a gente usa o quê? Linguagem informal, certo? Que é para quê? Para que aquele público todo alcance o que a gente está querendo falar. Às vezes, quando a gente ou usa uma linguagem formal, essa linguagem ela não é compreendida por todo mundo. E no campo de futebol, tem todos os tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas mais cultas, né? Menos cultas, podendo assim dizer. E é o que acontece? A linguagem informal, ela alcança todos os públicos, né? Por isso que, né? Vamos lá. Por isso também tem essa questão das marcas da fala. O que são essas marcas da fala, no caso? São o jeito que as pessoas falam normalmente, né? Na sua oralidade, né? Como é que eu posso dizer? Se eu disser assim, olhe para frente, esse para aí mesmo. A gente não diz, olhe para frente, né? A gente não diz, você está aonde? Você está onde, né? Você está, vamos ver, como é que eu posso dizer? Em que lugar você está? A gente não diz, a gente geralmente diz assim, em que lugar você está, né? Então, isso são marcas de fala, essas reduçõezinhas que nós falamos, que nós estamos habituados a falar, né? Na hora que nós estamos pronunciando as palavras, a gente não diz todas elas ao pé da letra. Então, isso são marcas de fala, marcas de oralidade, certo? D. Quais os recursos linguísticos são usados para marcar pausa e emoção ao narrar o lance? Vejam aí, gente, a questão da pontuação. Prestem atenção na pontuação que é usada, certo? Vejam aí, quando no caso dá um tempinho, né? Entre uma fala e outra, veja a questão dos pontos de exclamação, veja tudo isso. Então, quais são desses recursos que são utilizados aí no texto, né? Para causar emoção no jogo. Vejam aí direitinho, certo? Como é possível verificar a mudança de entonação no trecho apresentado? O que é narrado? Vejam aí direitinho. O que foi que eu falei anteriormente, né? Quando a gente fala, né? Normalmente as letras são minúsculas, certo? Agora, quando a gente quer passar emoção na nossa fala, aí colocamos o quê? A letra em maiúsculo, para mostrar que a gente está bastante emocionado, falando um pouco mais alto, para chamar também a atenção das pessoas, né? Então, como é possível, né, verificar a mudança de entonação no trecho apresentado? Aí, nesse trecho que foi apresentado, certo? Vocês vão perceber por conta da mudança do tipo de letra, certo? E o que é narrado justamente nessa hora, né, que está essa parte mais emocionante. Ponham aí, certo? Agora, galerinha, página 100. Me acompanhe, certo? 2. Na narração e cobertura jornalística esportiva, os repórteres fazem uso da linguagem mais formal, ou melhor, linguagem mais informal e descontraída. Vocês viram, né, que no meio do texto um mexe com o outro e aí fala de um jeito mais carinhoso ou de alguma forma assim com os jogadores, né? Eles não falam, como eu falei antes, né, um pouquinho antes, que eles usando esse tipo de linguagem, eles alcançam todos os públicos, né? Eles se fazem entender através dessa linguagem informal que eles estão usando, né? Por todos aqueles que estão escutando o jogo, a partida de futebol, certo? Por isso que essa questão do uso da linguagem mais informal e descontraída, certo, galerinha? E vamos lá. Letra A. Identifique a brincadeira que Márcio Spimpolo faz com o locutor Newton César. Vejam aí direitinho, nas entrelinhas do texto, né? Tem aí as brincadeirinhas que um locutor faz com o outro. Aí percebam qual é essa brincadeirinha e respondam aí essa questão, certo? Letra B. Ironia é um recurso de linguagem no qual a pessoa diz algo com a intenção de dizer o contrário. Releia a transcrição do jogo entre Corinthians e Palmeiras e identifique a ironia utilizada pelo repórter Marcos Spimpolo
e por André Ranieri. Depois, contextualize o momento. Vocês vão primeiro identificar, certo? E depois vocês vão contar como foi esse momento, ok? Quando ele diz contextualize o momento, é que vocês vão contar como foi esse momento, certo? Depois de dizer qual é a ironia, vocês vão dizer qual é o momento da ironia, ok? 3. No futebol, há uso de vocabulário bem específico. Faça uma pesquisa na internet ou com pessoas que jogam futebol e explique o significado das expressões que aparecem em Corinthians 1, Palmeiras 0, 13/5/2018. Bom, o que é que acontece aqui, gente? Nesse texto, né? Corinthians 1, Palmeiras 0. Aí o que é que acontece? Aparecem algumas gírias que são próprias do futebol, do mundo do futebol. Assim como tem aquelas gírias que são próprias do grupo dos skatistas, dos grupos dos surfistas, né? Então, cada grupo tem suas gírias específicas, tem aquelas palavrinhas, né? Tipo, Faustão mesmo, não tem aquela gíria de ficar dizendo assim, ô louco meu, né? Então, ali é uma gíria que o pessoal de lá de São Paulo costuma usar quando está admirado por alguma coisa, né? Então, aqui tem as gírias do mundo do futebol, né? Zaga, balão, passa, bateu de primeira, cruzamento, cruzou, fez levantamento. Ou melhor, não é nem gírias, eu posso dizer assim, posso dizer que é um vocabulário específico do futebol, certo? Faz levantamento, finta, cobrança, artilheiro, volante, né? Aí, no caso, o que ele está querendo aqui? Ele quer que você pesquise, né? E explique o significado dessas expressões que aparecem aqui nesse quadro, certo? Aí vocês vão pegar e colocar o significado de cada uma delas, né? Aqui tem 9 expressões. Pesquisem e ponham o significado no caderno, certo? 4. Pesquise outras expressões e gírias usadas nos jogos de futebol e, com os demais colegas, compare os significados. Façam uma seleção e montem um mural glossário futebolístico. Ou seja, além dessas gírias que tem aqui, vocês vão pesquisar outras gírias, mas aí quando vocês forem pesquisar, vocês vão colocar mesmo assim, gírias usadas nos jogos de futebol, ou então, de futebol não, meu Deus do céu, meu Deus, Karine, pelo amor de Cristo, não, gírias utilizadas nos jogos de futebol, né, ou então vocês vão botar gírias usadas no mundo futebolístico, né, gente, botem lá no Google direitinho que ele responde, né, façam aí a pesquisa direitinho, certo, gente, caprichem na pesquisa, e aí vocês concluem aqui a atividade de vocês, certo? Lembrando que os professores estão sempre à disposição para tirar dúvidas de vocês, certo, galerinha? Não deixem dúvidas. Caso não tenha entendido alguma coisa, só perguntar ao professor que ele vai responder, certo? Nossa aula de português fica por aqui, né? Lembrando que próxima semana tem mais aula de português. Mas a de hoje acaba aqui, galerinha, né? Lembrando que cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam também, certo? Para que isso tudo passe, é preciso ainda que cada um faça a sua parte se cuidando, ok? E vamos para a nossa despedida virtual. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.